O Caio vai ler para nós nas edições da Sociedade Bíblica, e eu vou depois ler novamente nas edições paulinas, tá? Salmo 135, os versículos, do versículo 15 até o verso 21. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos e não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós, o que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja o Senhor, desde Sião, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Isto, vou ler agora nas edições paulinas. A edição paulina tem várias versões, mas essa aqui é na versão Ave Maria, tá? Diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não há um sopro sequer em sua boca. Os que os fazem ficam como eles, todos aqueles que neles confiam. Casa de Israel, bendizei a Yahvé. Casa de Arão, bendizei a Yahvé. Casa de Levi, bendizei a Yahvé. Vós que temeis a Yahvé, bendizei a Yahvé. Que Yahvé seja bendito em Sião, ele que habita em Jerusalém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor sabe o porquê que o Senhor nos deu essa palavra hoje. E todos nós precisamos da tua revelação. Ajuda-nos nessa hora a entregar a tua palavra como ela é, sem tirar, sem acrescentar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Esses primeiros textos que nós vamos ler, eu gostaria que todos estivessem atentos. Alguns textos nós vamos ler nas edições Sociedade Bíblica e outros na edição Ave Maria, edições paulinas. Por quê? Primeiro, a primeira parte desse estudo, ele vai trazer um pouco da história, trazer um pouco daquilo que nós presenciamos. A segunda parte do estudo vai nos trazer uma direção, como agir diante destes fatos, para que a gente tenha postura equilibrada, agir com discernimento na palavra, falar na hora certa e ter o direcionamento de Deus como falar, ok? Então essa primeira parte é mais uma contextualização. Lembrando que, pela palavra, tanto da Sociedade Bíblica quanto Imprensa Bíblica, Sociedade Bíblica ou Edições Paulinas, é claro, né? Para você é claro isto. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Isto está claro para você? Está claro? Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem.
não há um sopro sequer na sua boca. E finalmente, o versículo 18, ele diz assim: os que os fazem ficam como eles. Lembre-se, tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. E não há sopro sequer na sua boca. Voltando ao 18. Os que os fazem ficam como eles. Não ouve, não vê, não fala e não há sequer um sopro. Todos aqueles que neles confiam. Essa versão, Caio, você pode repetir o verso 18? Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Semelhante a eles se tornam os que fazem e os que confiam neles. Então, assim, isso para nós é muito claro. Então, eu vou começar a introduzir o seguinte: como que você vai transmitir uma mensagem a uma pessoa que não ouve, que não vê, não fala e não há sequer sopro de vida nessa pessoa? O que nós temos visto é tamanha confusão de querer mudar a subjetividade das pessoas, as crenças das pessoas de forma totalmente errada. Nessa semana nós vamos ter o dia 12. Vamos ter dia 12, aniversário do Lucas. Não, do Lucas, né? Do Lucas, filho do... Valdinei, meu Deus. E os adolescentes da Banda Redenção vão todos passar o dia na chácara. Vai ser feriado, nós vamos ter o aniversário lá. Eu vou estar junto, vai ser um momento muito bacana, né? Vamos ter essa quinta-feira juntos. Mas além do aniversário do Lucas, é a padroeira do Brasil, a Senhora Aparecida. E a nossa nação é uma nação chamada cristã, mas que tem ainda estas situações, e não é chutando imagem que vai mudar o conceito. Aliás, isso vai provocar maior ira. Não é falando mal, não é desprezando, não é nenhuma destas formas. Porque as pessoas que adoram, que cultuam, que até usam de algumas artimanhas, segundo orientação dos seus líderes, é que apenas um medianeiro, mas quem salva é o Senhor Jesus. Mas o fato é que não veem, não ouvem, não falam, estão totalmente como que aquela passagem que nós encontramos de Sansão, quando ele ficou, é uma palavra meia assim pesada, mas assim, ele ficou encantado por Dalila, por isso que ele não viu todas as artimanhas que Satanás usou através de Dalila, e ele caiu com a maior facilidade. Então não há nada de errado com Sansão, não há nada de errado com as pessoas, o fato é que estão debaixo de um encantamento, que foram ensinados assim, que receberam assim. E algumas perguntas que chegam até mim é o seguinte: mas não tem na Bíblia? Tem, mas como é que não vê? Porque são cegos. Está claro isso, pela palavra. Então nós vamos andar em alguns textos que eu acho que são extremamente preciosos para nós considerarmos hoje. Êxodo capítulo 20, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 6. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus,
que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Isto. Nós não vamos estar lendo todos os textos, imprensa bíblica ou edições paulinas, mas todos estes também é o mesmo endereço. O único endereço alterado é que nas edições paulinas o salmo, ao invés de ser o 135, é o 134. Tá? Êxodo então vai falar sobre o início, né? É uma coisa que Deus abomina desde o início. Não farás para ti, isso aqui é muito claro para nós. Então nós vamos eu estou apenas lendo. Gostaria que quem tem dúvida nesse assunto copiasse, né? Desse um jeito de gravar isto. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses. Não existe como cultuar a Deus e outros deuses. Isso é claro para nós lá no Novo Testamento, né? Como podeis amar a Deus e a Mamon? Ali está se referindo às riquezas, ao dinheiro, e são de várias formas, mas o centro é o Senhor Deus. O que pode salvar é o Senhor Deus. O que pode libertar é o Senhor Deus. Então, apenas quem está anotando, Êxodo 20, de 1 ao 6. Agora, Êxodo 32, que é apenas registrando, lembrando o primeiro episódio, né, quando isso está enraizado, né, no ser humano. Desde que entrou o pecado no mundo, fica essa questão de eu tenho que ver, eu tenho que tocar. Como pode ser um Deus que eu não vejo? Então, o primeiro momento que Moisés fica na presença de Deus, um tempo longo, o povo imediatamente já quer fazer algo que eles acreditam ser Deus. Êxodo 32, do 1 ao 6 também. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Você percebe esse primeiro episódio, né? Está demorando, não sabemos o que aconteceu. O povo rapidinho, né, junta ali os pendentes, ouro, tudo, faz um bezerro de fundição. E é interessante o final, o seguinte, do versículo 4: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Não foi o Senhor Deus, foram esses deuses que nós
acabamos de fazer. Porque o homem é assim, é ele. Eu tenho que fazer o meu Deus. Por isso que cada nação tem o seu Deus, a sua imagem, o seu culto, porque também entra a questão da subjetividade, não apenas do povo, mas da cultura local. Aí nós temos o versículo 5, e Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou dizendo, ou disse, amanhã será festa ao Senhor. Ou seja, é a mistura. Não, nós estamos adorando ao Senhor, mas quem nos tirou do Egito foram esses deuses que nós acabamos de criar. Então, essa mistura vem de longas datas. Aqui mesmo em Êxodo 32, de 7 a 10, então vai mostrar a ira, a ira do Senhor contra aquilo que ele disse. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me, que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Aí começa a intercessão de Moisés, fala, não, Senhor, não faça isso não, tenha paciência. Mas se fosse pelo Senhor, na primeira vez, já teria sido consumido, porque ele fala que esse povo é mesmo, de fato, um coração obstinado, conforme já havia dito em Gênesis. Então aqui entra a intercessão de Moisés, enfim. Estou apenas fazendo essa introdução para nós trazermos para a nossa realidade, tá bom? Êxodo capítulo 32, ainda o verso 28. Aqui aconteceu a morte dessas pessoas que idealizaram, se envolveram, construíram, executaram esse projeto. E é aqui, gente, que surge a tribo de Levi. A tribo de Levi não são dos levitas propriamente dito, mas são aqueles que se dispuseram nas mãos de Moisés a fazer o que Deus determinar. Por isso dessa linhagem sacerdotal. Porque eles tiveram que matar os próprios irmãos que entraram em desobediência. Êxodo 32, 28, então, eu estou lendo só alguns textos específicos, viu? Tem todo um contexto depois, se alguém quiser envolver-se com isso. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo, naquele dia, uns 3.000 homens. Esses 3.000 homens que tiveram essa iniciativa, então eles foram executados. Ok? Na sequência, Levítico 26:1. Levítico 26:1. Lidar com o público. É assim, tem uns que era tudo que eu queria ouvir. Tem outros que, por que está mexendo com esse assunto? Não me chama a atenção esse assunto. Ainda bem que eu estou na dependência do Senhor, é para direcionar isso hoje, nós estamos direcionando, tá? Mas tem um pouco só de paciência, quem não é muito chegado na história, mas nós precisamos andar. Levítico 26, versículo 1. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. É muito claro, nós encontramos a repetição da lei, tanto em Êxodo, quanto em Levítico, quanto em Deuteronômio. Deus chamando a atenção, olha, eu sou o Senhor Deus.
Não faça isso, não faça estátua, nem na pedra, não grave nada. Ele vem demonstrando esse cuidado desde o passado. O outro texto está em Números 25. Números capítulo 25. A partir do versículo 1, e Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Quem não achou ainda, 25 agora 3. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe os seus irmãos, uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Eu estou passando esses textos porque assim, é abominação. Deus abomina idolatria, estátuas, imagens. Assim como ele abomina a homossexualidade, que não é esse termo mais que se usa hoje. E que a nova Bíblia, não sei se alguém já comprou, onde esses textos são retirados da Bíblia, que condenam esse ato. Foi feita uma nova Bíblia em que não aparece mais esse tipo de condenação. Uma capa linda, maravilhosa. Você encontra para comprar já essa nova versão. E aqui nós temos então essa demonstração. Deus não suporta, mata, Ele odeia. Evidentemente que eu preciso já estar alertando a igreja de que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Alguém pode perguntar, mas então por que Deus não faz, não executa hoje? Porque nós vivemos um período de graça. Graça. Nós estamos vivendo um período de graça. E é uma graça tão plena que tem pessoas que têm a ousadia de confrontar Deus verbalmente diante da mídia e Deus está quieto. Porque nós estamos vivendo num período de graça. Mas ai daqueles que se levantam contra o Senhor Deus. Aí nós temos ainda na sequência o livro de... Vou pular agora para Deuteronômio, capítulo 7, do 1 ao 5. E eu estou terminando essas partes aí do Velho Testamento. Vamos entrar para uma parte mais gostosa dos nossos dias. Deuteronômio 7, do 1 ao 5. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual vais a possuir, e tiver lançado fora muitas gentes de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 gentes mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás,
Não farás com elas concerto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Por quê? Porque isto é sério. Porque isso contamina. Porque quando uma criança, um adolescente ou alguém é induzido a adorar, a se curvar, ele fica cego, ele não ouve mais, ele não tem mais condições de assimilar as coisas. Evidentemente que já nós vamos apresentar a fórmula, né? Que nós podemos retirar pessoas de toda essa situação de cegueira espiritual, ok? Então aqui apenas esses textos para mostrar a seriedade disso. Ainda Deuteronômio 17, os versículos do 2 ao 5, diz assim, Deuteronômio 17, do 2 ao 5, quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou uma mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, traspassando o seu concerto, que for, e servir outros deuses, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e se te for denunciado e o ouvires, então bem o inquirirás, e eis que sendo verdade, e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às suas portas, sim, o tal homem ou mulher os apedrejarás com pedras até que morram. É muito claro isso. E agora faz menção do sol e da lua, faz menção também aqui até do exército do céu. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: somente a Ele adorarás. Somente a Ele adorarás. Aí nós temos na sequência Josué capítulo 24, Josué é o próximo livro, Josué 24, depois que eles são introduzidos então na terra, a divisão das posses, Moisés está prestes a sua morte, ele chama os cabeças de cada tribo e ele apresenta, né, a partir aqui do verso 14 até o verso 18, essa reunião antes da sua partida. Capítulo 24, verso 14, então. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos.
E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Amém. Que Amém. Palavra linda, né? Eles foram maravilhosos no falar. Mas Deus, quando falou para expelir o povo, ele diz: mata e destrói tudo, queima essas imagens, queima essa estátua, não pode ficar nada, porque Deus sabe a contaminação que isso gera. Pois bem, a palavra falada foi bacana, junto com Josué, mas Josué morre. No capítulo 2 de Juízes, só virar aqui as páginas, Juízes capítulo 2, o verso 8 e 9 diz assim, faleceu porém Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Versículo 9, e sepultaram-no no termo da sua idade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. Aqui mesmo no capítulo 2, olha só agora o versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Gente, vocês pesquisem, tá? Mamon, Astarote, Baal, Deus Balaim, dos Balaíns, enfim, cada tribo tinha o seu Deus, cada um tinha o seu culto, a sua forma de cultuar. Israel chegou a tal ponto de oferecer filhos a alguns ídolos, uma coisa abominável ao Senhor. Então aqui, versículo 11, exatamente eles começam a servir aos Baalins. 12, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Então, gente, nós estamos assim na história, andando e crescendo e chegando nesse contexto de que o aviso é dado, Deus orienta, o povo até tem a disposição, o povo tem até a disposição de obedecer, mas quando chega na hora H, simplesmente dá as costas e começa a adoração. Quem tem filho lá atrás, fica tentando descobrir, é a voz do meu filho que está na porta, ou não é a voz do meu filho? Se for, o que será que ele está fazendo ali na porta? Né? Ele só veio conferir se os pais estão aqui dentro, não foram embora, né? Às vezes as crianças ouvem, não é o caso daqui, espero que nunca aconteça isso. Um dia eu vou deixar você. E tem gente que fica com trauma por toda uma vida. Isso é muito sério. Achou? E Valdinei? Então vamos lá agora para um texto que é mais curiosidade. Queria ler com vocês 1 Samuel capítulo 5, versículo 1, versículo até o 4. Olha só como que são as coisas. Você já ouviu falar que o pasto do vizinho sempre é melhor? É mais verde, é mais bonito. Você passa no vizinho e vê aquele jardim maravilhoso. Olha isso, né? A casa do vizinho. O povo de Israel, Deus orientando para não ir atrás de outros deuses. Porém, os jebuseus, fariseus, heteus, todos eles curiosos para saber a respeito de Deus, porque afinal de contas Israel sempre tinha vitória, alguma coisa tem. Então vamos atrás da arca de Deus. Nós também queremos essa arca. É um negócio assim,
Um tenta ver o que está acontecendo do lado de lá, outro do lado de cá. E aí acontece dos filisteus trazerem para si a arca de Deus. Trouxeram. Olha o que acontece aqui. Em 1 Samuel, capítulo 5, do 1 ao 4. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdode. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdode, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom, em ambas as palmas das suas mãos, estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Por isso, nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom e Asdode até ao dia de hoje. Agora, gente, né, nós temos aqui toda a sequência, você pode ler isso, é tremendo, mas assim, diante da arca, diante do Senhor Deus, não há estrutura, não há imagem, não há nada que possa resistir, porque Deus só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, conforme é descrito no texto que nós vamos ler agora, para a gente então depois ir para Isaías. Vamos lá, 1 Reis 18, a partir do verso 18, esse contexto aqui é muito conhecido, então eu não vou ficar lendo tudo, tá bom? 1 Reis capítulo 18. Vocês estão lembrados dos profetas de Baal, os 400 profetas de Baal, e que Elias desafia esses 400 profetas, e aí eles vão ver quem é Deus, quem não é Deus, essa briga lá atrás, até o momento em que os profetas constroem o altar, e olha o versículo 26, tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Eu estou em 1 Reis 18, versículo 27 agora. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou tenha alguma coisa de fazer, ou intente alguma viagem, porventura dorme e o despertará. E eles clamavam grande vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que passando o meio-dia profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, não houve resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou as 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que
tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Foram 400. Na sequência você pode constatar esse fato. O que nós estamos trazendo aqui? Exatamente Deus reforçando durante toda a sua história. Deus é Deus. Hoje nós temos denominações com esse nome, só o Senhor é Deus. Espero que realmente haja essa confirmação de reconhecer que só o Senhor é Deus de fato. Muito bem, então nós vamos presenciar aí na sexta-feira, né? Nós vamos ler agora Isaías 45. Isaías 45, nós vamos ler apenas o verso 20. Esse também eu vou ler nas edições paulinas. Isaías 45, verso 20. Isso. Vou ler aqui. Mas vamos ler nas duas, vamos comparar. 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Nessa versão diz assim: reuni-vos ou agregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós os que escapaste às nações. Nada sabem. Nessa versão diz: não tem conhecimento os que carregam os seus ídolos de madeira, os que dirigem as suas súplicas a um Deus que não pode salvar. É claro, mas lembre-se que só é claro para quem vê. Só se entende quem tem conhecimento. Uma vez que a pessoa se torna como eles, não consegue ver, não consegue identificar. Aqui ainda Isaías 44 agora. Isaías 44. Esse eu vou ler aqui nas edições paulinas. 44, a partir do verso 9, diz assim: os que modelam ídolos nada são, as suas obras preciosas não lhes trazem nenhum proveito. Elas são as suas testemunhas, elas que nada veem e nada sabem, para a sua própria vergonha. Quem fabrica um Deus e funde um ídolo que de nada lhe pode valer? Certamente, todos os seus devotos ficarão envergonhados, bem como os seus artífices, que não passam de seres humanos. Reúnem-se todos eles e apresentem-se, todos eles se encherão de espanto e de vergonha. O ferreiro faz o machado na brasa, trabalha o martelo, fala com a força do seu braço. Acaba faminto e sem forças, por não ter bebido água, sente-se cansado. O carpinteiro estende o cordel, esboça a imagem como o giz,
trabalha com a plana e a desenha com o compasso, dá-lhe a forma humana, a beleza de um ser humano, a fim de que habite uma casa. Cortou cedros, escolheu um terebinto e um carvalho, permitindo que crescesse vigorosos entre as árvores da floresta. Plantou um aberto que a chuva fez crescer. Os homens o empregam para queimar. Ele mesmo tomou dele para aquecer-se. Pôs-lhe fogo e assou pães. Com outra parte fez um deus e o adorou. Fabricou um ídolo e se prostrou diante dele. Uma metade ele queimou no fogo, e com ela fez um assado, que come até saciar-se, aquece-se ao fogo e diz: que delícia, aqueci-me e vi a luz. Com o resto faz um deus, o seu ídolo, prostra-se diante dele e o adora, e lhe dirige súplicas dizendo: salva-me, porque tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nem entendem, porque os seus olhos são incapazes de ver e os seus corações não conseguem compreender. Nenhum deles tem conhecimento ou inteligência para dizer: a metade queimei ao fogo e com ela assei pão sobre a brasa, assei carne e comi, com o resto fez coisa abominável e me prostrei diante de um pedaço de lenha. Aquele que se apacenta de cinzas, o seu coração ludibriado desencaminha. Ele não consegue salvar a sua vida, nem é capaz de dizer: aquilo que tenho na minha mão será apenas uma mentira. Pastor, mas é tão claro. Pois é. Dê glória a Deus porque você vê, você enxerga, você consegue fazer essa distinção. Madeira, eu fabriquei, não é um Deus, é coisa que eu fiz, não pode me salvar, porque ele é produto da minha imaginação, daquilo que eu criei na minha própria mente. Então, a partir desse momento nós queremos trazer uma coisa bastante importante. 2 Crônicas 7,14. Agora sim, queridos, o que fazer? Porque a minha mãe até hoje se curva diante da imagem. A minha não, viu, gente? Eu só estou falando aqui porque tem gente que ainda vive esta realidade. Mas a minha irmã ainda faz isso, ela transporta a capelinha nas casas, ela é responsável por isso. E eles, quando tem procissão, eles saem todos juntos e oram e choram e às vezes até fazem votos. O que eu faço? 2 Crônicas 7,14 tem uma palavra de um Deus sábio. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual deve ser a nossa atitude que enxergamos, que vemos, que ouvimos e que temos a revelação de uma palavra sobrenatural? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Gente, a oração move o coração de Deus e através da oração eu posso interceder por vidas para que Deus proporcione um momento de alguém
Levar não algo contra a sua imagem, contra a sua adoração, contra a sua crença, mas levar aquilo que tem o poder de libertar o homem, o poder de abrir os olhos do entendimento, que é uma coisa que o Senhor Jesus deixou, é uma mensagem só. Quando ele diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Não é criticar, não é falar mal, não é ironizar, não é chegar até mostrar esses textos e dizer assim, como é que você não enxerga? É porque ele não enxerga mesmo, ele não vê. E ele tem uma coisa ainda interessante, ele tem pena, ele tem dó de você, que você mudou de religião e agora você está perdido. E ele, na sua crença, ele começa um processo de intercessão por você, que abandonou o seu primeiro amor, que era aquele que os seus pais e os seus avós orientaram. Quanta cegueira! Mas eu não posso, eu não tenho condições de abrir os seus olhos, através de tantas informações. Então eu quero trazer também o início da igreja. O livro de Atos, nós já estamos aqui no finalzinho, só mais um instante. O livro de Atos tinha muita coisa para fazer. Quando a igreja começa, nós temos muitas atividades. A igreja tem atividades, a igreja tem situações de casamento, tem situações de aconselhamento, tem várias situações. As pessoas começam a ler a Bíblia. Antigamente se proibia a leitura bíblica exatamente com medo de descobrir essas coisas. E quando a pessoa tem conhecimento, tem revelação, ninguém mais cai no conto do vigário. Por isso que surgiu esse tema, o conto do vigário. O vigário falou, você acreditou, não leu a Bíblia, você caiu no conto. Você não teve clareza, você não teve o conhecimento da palavra. Por isso da proibição lá atrás. Agora você está lendo e as pessoas agora querem esclarecimento. Pois bem, a orientação no início da igreja, em Atos capítulo 6, nós vamos verificar que os apóstolos, eles começaram com uma pregação tremenda. No capítulo 6, acontece a instituição dos primeiros diáconos, mas eles fazem a observação no versículo 4. Atos 6, 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ministério dos apóstolos, oração e palavra. Ministério daquele que está em Cristo Jesus. No dia 12, enquanto pessoas ao meio-dia gastam dinheiro, investem dinheiro em soltar rojões para a adoração, para cultuar a alguém, onde está o povo de Deus que se chama pelo seu nome, de botar o joelho no chão por meia hora e dizer, Senhor, abra os olhos da nossa nação. Você enxerga, eles não. Eles estão fazendo como algo tremendo. Tem gente que tira dinheiro de comprar leite dos filhos para comprar alguma coisa nesse dia, para oferecer em adoração. Desperto a igreja, sim, não para fazer confusão, mas colocar o joelho no chão e orar. Senhor, o meu vizinho ainda não tem essa revelação. A minha cidade não tem essa revelação. Senhor, capacita. São muitos pregadores no Brasil, mas que ainda não têm a revelação do Evangelho e estão fazendo confusão, estão fazendo ira, criando contenda, fazendo situações que cada vez fica mais difícil introduzir o Evangelho, porque caem totalmente em descrédito.
O que nós precisamos? Senhor, abra os olhos dos pregadores para a revelação do Evangelho. Esse que você conhece, esse que nós batemos a tecla, esse quando nós abordamos, o último texto eu vou apenas citar, tá? Mas vamos ler, vamos ler. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque aqui é muito claro o poder de Deus para a salvação do homem. Não é você estar falando sobre os textos que nós lemos hoje. Não é você estar apontando os erros que a pessoa está cometendo. O poder de Deus para salvar alguém é através do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé, em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo lá em Filipenses, ele fala da vergonha que ele tem do passado dele. Ele era da lei, ele perseguiu, ele matou, tudo isso defendendo uma religião onde ele estava completamente cego. Mas aí vem o Senhor Jesus e abre-lhe o entendimento. E com esse entendimento agora ele sai desesperadamente pregando o Evangelho. Ele fez a diferença na sua época, porque ele veio de um lugar, de uma posição, onde ele estava completamente cego. E se você um dia também esteve cego e agora vê, querido, a responsabilidade aumenta. Não de você querer fazer justiça com as suas próprias mãos e querer mostrar, não, você tem a oportunidade de pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de fé em fé, porque nele, através do Evangelho, se revela a justiça de Deus. Eu queria terminar aqui porque é um assunto que todos conhecem, mas alguns ainda não têm a revelação. O Evangelho pleno não é apenas que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso faz parte da história. A história reconhece isso. O que faz diferença no ser humano é que quando ele foi levantado da terra, ele nos atraiu. Quando ele morre naquela cruz do Calvário, um morreu por todos, logo todos morreram. Eu e você somos participantes da morte do Cordeiro. Quando ele morre naquela cruz, o nosso velho homem é com ele crucificado, e quando ele ressuscita ao terceiro dia, Efésios 2,6 diz, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E finalmente, eu e você podemos levantar, podemos caminhar com essa bandeira. Já estou... hoje eu estou com as edições paulinas, esse eu vou ler hoje. Não, eu vou ler nas edições paulinas, Gálatas 2:20, porque eu sempre cito aqui para a igreja, mas hoje eu faço questão de ler. Gálatas capítulo 2, olha que coisa linda que é isso aqui nas edições paulinas. Gálatas capítulo 2, olha só que lindo. De sorte que já estou pregado à cruz com Cristo, mas agora não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que somos todos descendentes da carne, de Adão. Aqueles que vão ouvir esse estudo, que você só pode ser liberto da adoração, imagens e escultura, é quando você morrer na cruz do Calvário. É quando você passar pela experiência do Evangelho. É quando você chegar a esse patamar descrito em Gálatas 2:20 e pregue o Evangelho. Fale da sua experiência, como que você foi alcançado pela graça de Deus. Lembre-se que Deus
está nos dando esse privilégio da graça de envolver e pregar o Evangelho. Amém? Amém. Gente, um bom dia a todos.